desobediente e rebelde. Muito obrigado, meu irmão Serjão, pela leitura do texto. E esses são contextos, a gente sabe, capítulo 9, capítulo 10, esses dois capítulos o Paulo abre mostrando um profundo pesar, porque apesar do evangelho pregado, os compatriotas dele, os judeus, haviam rejeitado o seu Messias Salvador, e Paulo até desejava ser anátema. Se ele pudesse ser separado de Deus, trocar a vida dele para que os irmãos israelitas fossem salvos, ele faria isso. Ele falou em capítulo 10, versículo 1, depois, que a oração dele, a súplica é para que os irmãos fossem salvos. E esse era o sentimento do apóstolo Paulo, mas em tudo isso também ele tem que argumentar e mostrar a razão pela qual esses compatriotas judeus, em sua maioria, não foram salvos. E o que Paulo está argumentando, o problema não está com Deus. Deus não falhou em nada, nas promessas, Deus não falhou na divulgação. Deus estava intensamente envolvido na ideia da salvação, mas o problema foi com a recepção do plano de salvação por parte dos judeus. Paulo vai deixar mais claro isso nessa noite para cada um de nós. Talvez alguns até entrarem em contato comigo e esse sentimento que o apóstolo Paulo tem e expressa no capítulo 10 e 11 é um pouco o sentimento essa semana que a gente sentiu com relação ao Rafael. Tanto tempo a gente teve aqui com ele, ele acabou partindo sem o Senhor, e quando a Daniela me mandou a mensagem, a leitura da mensagem partiu meu coração. Eu sei que partiu o coração de muitos de vocês. A gente fica realmente pesado com essa ideia de almas que ouvem o Evangelho e partem sem o Senhor. E esse sentimento é bom que a gente tenha nos nossos corações, porque nos encoraja a continuar proclamando. Alguns vão ouvir o Evangelho, vão entender, vão abraçar, vão ser salvos. Outros vão estar com a bola na marca do pênalti para marcar o gol e, infelizmente, não vão aceitar. Mas a gente continua nesse processo que está aqui na tela. A gente precisa entender. Esse processo que está na tela é um processo em que parte nós estamos envolvidos e parte os ouvintes estão envolvidos, e, acima de tudo, Deus está trabalhando no processo, porque Cristo falou que nessa ideia do pregar o Evangelho, ele estaria conosco até a consumação do século. Mas no processo de salvação, em primeiro lugar, versículo 15, bem no final, Paulo faz uma pergunta, na verdade a primeira parte do versículo 15. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É a primeira parte do versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? E o que o apóstolo Paulo está mostrando, que a primeira parte do processo de salvação, Deus em Cristo envia mensageiros, para que a mensagem possa chegar até os ouvintes. Então, esse plano de Deus começa com uma comissão divina. Geralmente, esse texto da primeira parte do versículo 15, ele é utilizado muito para incentivar missões grandiosas, como, por exemplo, enviar alguém para a África, envolvendo sustento financeiro por trás. E é uma aplicação prática possível de se fazer. Mas no contexto imediato e específico, está falando sobre a ideia de, primeiramente, os apóstolos que foram enviados por Jesus para fazer a pregação do Evangelho, mas engloba a igreja do primeiro século também. Todos nós que nos convertemos ao Senhor, acabamos entrando nesse processo do plano de salvação. Deus sempre vai usar um homem salvo para comunicar a mensagem para um homem perdido. E nós não precisamos ir para a África para fazer isso. Isso acontece dentro dos nossos relacionamentos. O que o apóstolo Paulo fazia como um apóstolo dos gentios nas oportunidades que ele tinha, e ele tinha a oportunidade de viajar para diferentes lugares, está bem no final do versículo 8. Isto é a palavra de fé que pregamos. Cada vez que Paulo chegava numa cidade, ele procurava, em primeiro lugar, os judeus, os compatriotas numa sinagoga. E ele expressava o plano de salvação e o evangelho nas sinagogas. Na medida em que os judeus se sentiam indignos da salvação, ele então sacudia o pó da sandália
e ia procurar os gentios, como diz o plano aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Mas essa comissão especial do Senhor para irmos e pregarmos o evangelho não é circunscrito aos apóstolos, não é circunscrito a missionários especiais que, sustentados, vão de um país para outro. Ela diz respeito a todos nós que fazemos parte da igreja. Cada um de nós foi enviado pelo Senhor. Lembra de Mateus 28, 18 a 20? Jesus, aproximando-se, falou-lhes para a gente ir pregar o evangelho aí para toda a criatura. E aí a gente deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizá-los, fazendo os discípulos, nós deveríamos ensiná-los a obedecer tudo o que Jesus ensinou. E dentro daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, eles devem também, um discípulo faz outro discípulo. Alguém que foi feito discípulo leva a mensagem adiante e faz parte, então, para cada um de nós essa ideia de pregar o evangelho. Eu tenho relacionamentos que vocês não têm, vocês têm relacionamentos que eu não tenho. Eu não trabalho com vocês, eu não estudo onde vocês estudam, são relacionamentos muito próximos de vocês, são amigos de vocês, amigas de vocês. E se cada um de nós entende a importância da ideia de que Cristo me fez um discípulo para que eu seja enviado como portador da mensagem do evangelho para que eu fale, então a gente vai ter essa noção de compartilhar o evangelho com os perdidos. E lembrando, e aí eu não citei a finalzinho do versículo 20, a ideia de que nós vamos ter o amparo do Senhor. Ele disse, eu estou com vocês quando vocês estiverem cumprindo a missão, todos os dias. Todos os dias eu vou estar com vocês até a consumação do século, até que eu volte, eu vou estar com vocês, sustentando-os na pregação do evangelho. Eu vou fazer mais um ponto e depois a gente dá uma parada. Então, Cristo envia mensageiros, enviou-os. Agora, o que esses mensageiros têm que fazer? Eles têm que pregar o evangelho. E aí, 14, bem no finalzinho, como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? Então, esses que foram enviados têm a responsabilidade de pregar. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Nota que esse processo está muito interligado. Não adianta Cristo nos enviar se a gente fica calado. Ele envia e nós, então, pregamos, cumprindo com a razão pela qual ele nos enviou. E é o próximo elemento, então, na ideia do apóstolo Paulo. O Novo Testamento inteiro ele ressalta a importância da pregação. E pregação do evangelho, especificamente, né, que é a essência para que as pessoas sejam salvas. Você lembra de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, quando Paulo diz que Deus resolveu salvar pela loucura da pregação. Já que os sábios, pelo seu próprio entendimento, não alcançam a ideia do conhecimento do Senhor, então o Senhor, pela loucura da pregação, ele resolveu salvar. E aí você lembra de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo já na sua carta de despedida, encorajando o jovem Timóteo, ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e com toda a doutrina. E aí, essa palavra por trás da pregação, que ele diz aqui no versículo 14, não se restringe a um homem que fica em pé atrás do púlpito, né? Amanhã, talvez alguns de vocês, na congregação local, estão designados para trazer uma mensagem para a congregação, e se tem visitantes, para que esses visitantes entendam o plano de salvação, quem sabe, e sejam salvos. E faz parte de uma das funções que nós exercemos no culto de adoração. Está lá um homem atrás do púlpito, em pé, mas não se restringe apenas a essa ocasião. Essa palavra aqui, ela é traduzida como um arauto. E os arautos, no primeiro século, eram enviados para comunicar uma mensagem para outras pessoas. Alguém, um rei talvez, comunicava alguma coisa para o arauto e o enviava. E ele está de posse da mensagem. E o arauto saía caminhando. E seja para um punhado de pessoas numa esquina, poucas pessoas, seja para multidões de pessoas que faziam parte do reinado, ele tinha a responsabilidade de comunicar a mensagem do rei. Então, alguns de nós, talvez, vamos ter oportunidades de pregar o evangelho para um grande número de pessoas. Quem sabe a gente seja convidado para um evento onde tem um grande número de pessoas. Nós sempre temos que ter a expectativa de que conversões acontecerão,
porque sempre numa plateia grande, talvez tenha alguns convertidos, mas talvez tenham muitos visitantes, e a gente sempre tem que ter como foco alguma aplicação que conduza à salvação, porque essa mensagem é urgente. Talvez outros de nós vão ter contatos mais pessoais, seja com multidão, seja com contato pessoal. Nós somos portadores como arautos da mensagem que Cristo confiou a nós. Ele nos envia e nós temos a responsabilidade, então, de pregar essa palavra para as pessoas que estão esperando. Atos capítulo 8, você lembra que Filipe, a gente está estudando Atos, pregou para uma multidão em Samaria no início do capítulo, mas depois Deus o enviou para uma pregação pessoal, de evangelismo pessoal, para o eunuco etíope que estava descendo na estrada sozinho. Seja uma multidão, seja uma pessoa, Deus está interessado com todas elas. E qual é a mensagem que é pregada? Especificamente, meus queridos, versículo 15, bem no final, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse coisas boas aqui é a mesma palavra, versículo 16, para evangelho, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Um é uma forma verbal, outro é uma forma nominal, mas o evangelho quer dizer as boas novas. Nós, como arautos, somos enviados, primeiro ponto, Cristo está enviando mensageiros, são os seus arautos. Eles têm, segundo ponto aí, a responsabilidade de pregar. E eles pregam o quê? O evangelho, na sua essência, 1 Coríntios 15, 1 a 4, especialmente versículos 13 e 4. O homem tem um problema que é o pecado e separa de Deus agora e eternamente, mas Cristo morreu pelos nossos pecados, assumiu nossa dívida, foi sepultado e depois ressuscitou para nos dar esperança. E quando a gente abraça esse evangelho pelas águas do batismo, nós então estamos sendo agregados numa reconciliação com Deus, perdão de pecados, dom do Espírito Santo, Atos 2:38, e aí então acontece a ideia da salvação. Então eu dou uma parada aqui nesses dois primeiros pontos, que dizem respeito mais à nossa responsabilidade, porque no ponto 3 a gente já vai fazer uma transição para a ideia da responsabilidade do povo depois do que eles escutam. Giovanni, contigo, meu querido. Não só a responsabilidade de pregar o evangelho, mas a principal, antes de salvar alguém, tem que se salvar. Quando tu tocaste na notícia do Rafael, eu fiz um texto não só para a congregação, mas também em rede nacional. Todos os irmãos que estão aqui, estão na minha LT, leram alguns comentários, conversaram, e eu falei depois no estúdio Bonocô, e depois com o Enio Latorre Júnior. Deus sabe todas as coisas. E o Rafael não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e teve a oportunidade. Deus resolveu levá-lo. E essa notícia triste para nós que conhecemos o Rafael, que conversamos com o Rafael, ela serve de um alerta. Porque Cristo falou lá em Mateus dos espinhos, nós temos muito, a Bíblia diz, até alguns irmãos falam, na minha congregação também é assim, na minha também é assim. Todas são assim. Cristo falou que há cristãos que crescem no meio dos espinhos, sufocados, lá em Mateus 13, 22, quando ao que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, é aquele que se batizou, mas se preocupa demais com essa vida, com os enganos das riquezas, o sufoco. E nós estamos vendo hoje aqui que a mensagem é no ouvir. A fé aumenta no ouvir a palavra de Deus. Deus permitiu... Será que o Rafael não foi aquele que recebeu com alegria, como diz aí na palavra do Senhor? A situação do Rafa, eu estou falando dos irmãos em Cristo na igreja. O Rafael foi aquele que recebeu com alegria, mas foi semeado à beira da estrada, nem foi batizado. O Rafael a minha preocupação, meu foco aqui não é o estudo, é com foco naqueles que não conhecem a palavra, mas eu tenho uma preocupação maior também conosco, com aqueles que estão batizados, que estão infrutíferos dentro da igreja. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. E aquele foi meu texto. Não é só os não batizados que não serão salvos. Mateus 7 diz que seremos julgados pelos nossos frutos. A árvore que não dá fruto será cortada. Então, isso nós temos que refletir. E como nós vamos dar fruto? Ouvindo a mensagem, estudando, crescendo espiritualmente. E nós temos muitos no Brasil afora, vocês mesmos me falam do Brasil afora, que é comum, porque a Bíblia diz, se Jesus disse, nós vamos constatar em toda a congregação, do sul ao nordeste. Irmãos sem frutos, que não buscam estudar, que não buscam crescer, fracos espiritualmente, e que não estão aqui. E não estão lá fora também estudando. A gente sabe quem é quem. Como disse um coronel, nós nos conhecemos. A gente conhece aos poucos.
Então, esse foco, cada um tem seu jeito. Paulo não teve paciência com Marcos e, não, vou trotear, vou correr. Barnabé, tu que tem paciência, tu evangeliza aí, deixa que eu vou trabalhar. Cada um tem seu jeito de evangelizar. E todos são jeitos, todos levam a Cristo para a salvação. Esse é meu foco. Foco da live, dos links, de exortar. Agora eu fiz uma revisão, tem muitos que recebem e não entram em estudo, não procuram, a gente sabe. Então, tem o Josué carinhoso, amoroso, aquela paciência, o Barnabé, eu sou meio Paulo. Então, essa preocupação, irmãos, vocês que estão aqui, demonstram interesse em estudar. Exortem aquele que está ao lado, fraco, paciência, com amor, porque no julgamento não é só o não batizado que não vai para o céu. Esse também não vai, como nós falamos, o esquenta-banco, que vai na igreja lá, que vai de vez em quando, ou que vai com pensamento no mundo, está agora preocupado com futebol, com jantar, com alguma coisa que não é Cristo. Então, a notícia do Rafael, para mim, que gosto muito de fazer reflexões, é como o Sérgio fez, é a semente na beira da estrada, mas também tem aquela semente, o cristão batizado, que está no meio dos espinhos. Nós temos que limpar o nosso solo, tirar as pedras. Os afastados são aqueles das pedras. A gente tem que ajudar, eles têm que limpar, tirar as pedras do solo dele e voltar para Cristo. Os que estão dentro de Cristo, na igreja, tirar os espinhos e frutificar. E aqueles que estão bem, como diz lá em Coríntios, cuidado para que não caia. Essa é a nossa vida de cristão, irmão. Essa é a nossa vida. Falei demais, João. Obrigado, Giovanni. Tá tudo tranquilo. Lica. Mano, eu queria só que tu me explicasse esse 20 aqui. Fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. É Jesus falando? Se referindo a Jesus? Então, para o Velho Testamento, especificamente, é Deus Pai, né? É Isaías 65, 1 e 2, e Deus manifestando pelo profeta que os gentios o encontraram. Os judeus o haviam rejeitado e os gentios o encontraram. Paulo pega de lá e traz para os dias dele aqui, porque é justamente o que estava acontecendo no primeiro século. Os judeus rejeitando o seu Messias e os gentios abraçando a fé. Ah, tá. Obrigada. Muito boa pergunta, Lica. É isso aí, meus queridos. Deixa eu dar uma avançada aqui. Vamos ver para a ideia do povo, então. Então, o povo acaba ouvindo o evangelho porque Cristo envia mensageiros, esses mensageiros pregam, logicamente a mensagem chega. Mas antes de entrar na ideia do povo ouve, nota no final do versículo 15, o que Paulo fala sobre os pés daqueles que proclamam boas novas. São pés formosos. No primeiro século, geralmente um arauto chegava em determinada região, determinada localidade, comunicando para o seu povo uma boa notícia. Ele está citando Isaías 52:7, e em Isaías 52:7, a boa notícia que chegou para o povo foi de libertação do cativeiro da Babilônia. E agora Paulo traz esse texto para cá, dizendo que um arauto no Novo Testamento, nós proclamamos para o povo, seja judeu ou gentil, não libertação de um cativeiro físico, mas nós chegamos com a poderosa mensagem do Evangelho, dizendo que as pessoas podem ser libertas do cativeiro do pecado, das trevas, pertencerem a Deus e irem ao céu. É uma mensagem extraordinária. Os pés dos arautos no primeiro século, geralmente eles iam com sandálias e os seus pés estavam empoeirados, cheios de calo pela longa viagem e caminhada, vindo para lá e para cá, e literalmente não eram pés formosos, mas tornavam-se formosos porque foram aqueles pés que trouxeram a notícia da liberdade. E os nossos pés devem ser, espiritualmente falando, a parte mais bela dos nossos corpos, que a gente vai e chega para os nossos amigos e conhecidos e amigos que a gente vai fazer, a gente chega com a mensagem poderosa de salvação espiritual. Mas aí, então, o povo deve ouvir, que é a outra etapa do plano de salvação. E aí, por isso que Paulo pergunta na segunda parte do versículo 14, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crer
se nada ouvirem. Então, é necessário ouvir. Até capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, assim diz a Almeida Revista Atualizada. A NVI vai dizer que a mensagem vem por se ouvir, eu creio. Ouvir a mensagem de Cristo. Mas estão coisas ligadas. Quando a gente prega, as pessoas ouvem. E é no processo de ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, que as pessoas, então, podem despertar fé no plano que está sendo apresentado. Sem a pregação do Evangelho, sem as pessoas escutarem, elas não vão poder, então, despertar essa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a ideia dessa palavra ouvir não é simplesmente assim o ato de registrar de maneira consciente nos nossos ouvidos aquilo que foi propagado. O texto, ou a palavra, na verdade, pressupõe a ideia de que ouvi com entendimento porque prestei atenção. E aí, prestando atenção, aceitei a mensagem que me foi pregada. E aí, aceitando, depois eu vou tomar, logicamente, um passo de decisão. A gente sabe que, em muitas circunstâncias, Jesus teve que trabalhar com essa ideia de ouvintes que ouvem, mas não ouvem bem. Até Mateus capítulo 13, aí, que o Giovanni já foi lá na parábola do semeador, uma característica com todos aqueles solos que representam a parábola do semeador, representando pessoas. Todos eles ouviram. Todos eles ouviram. Agora, o que fizeram com essa mensagem é que é o ponto. A oportunidade, quando a pregação é feita, imagina que a gente está numa multidão de 500 pessoas. Imagina que dessas 500 pessoas todas escutam. Que você, em alto e bom som, falou. Agora a gente sabe que vai ter reações diferentes com respeito àquilo que ouviu. E é por isso que em Mateus capítulo 13, no versículo 14, diz assim, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo é endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados ou salvos. Aqui é a melhor tradução, né? Então nota que a oportunidade foi dada, mas a multidão que estava diante de Jesus ouviu mal, não ouviu bem. E é por isso que no mesmo contexto, em Marcos capítulo 4, Jesus vai dizer, creio que no versículo 25, deixa-me ver aqui, versículo 23, perdão, ele vai dizer assim, olha, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você é o único responsável por aquilo que vai fazer com a mensagem que está sendo propagada. Você é o responsável, mais ninguém. Então, se você tem ouvidos para ouvir, Jesus está dizendo, utilize-os bem. Essa é a ideia. E aí ele entra no versículo 25 de Marcos 4, desculpa, versículo 24 de Marcos 4, atentai no que ouvis. Tem que ouvir com atenção. Se a gente não ouvir com atenção, a gente usa muito a expressão no Brasil, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Se isso acontecer, a gente vai perder a oportunidade que o Senhor está dando. Então, Cristo envia mensageiros, esses mensageiros estão pregando. Mas agora o povo é responsável por aquilo que vai fazer com aquilo que ouviu, e tem que ouvir bem. Sempre a ideia da palavra obedecer, por trás da palavra obedecer tem ouvir. Antes de tudo, eu escuto. Ouvindo a instrução, se eu escutar bem, então eu vou dar o passo adiante, que é crer com uma fé obediente, e é o nosso próximo ponto aqui. Ó. Os ouvintes creem, mas uma fé bíblica é sempre uma fé obediente. E olha Romanos, então, capítulo 10, aí onde nós estamos, e ele vai dizer assim, na primeira parte do versículo 14, como, porém, invocarão aquele em quem não creram. É a próxima etapa, essa ideia de uma fé obediente. Até se vocês notarem o versículo 16, o Paulo vai ligar as duas coisas. Como uma fé bíblica é sempre fé obediente. Ele vai dizer assim com respeito ao povo de Israel, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu ou acreditou em nossa salvação? Aqueles que creem ligam isso com obediência. A gente, às vezes, imagina que uma fé bíblica, a obediência está desligada. Não está desligada, gente. Fé bíblica é sempre fé obediente. Eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que me foi entregue. Então, agora, não é surpresa para a gente
que vem acompanhando o texto de Romanos desde o início, lá em Romanos 1:5, o Paulo falou sobre uma fé obediente sendo proclamada. Em Romanos 16:26, ele vai falar a mesma coisa sobre a ideia de uma fé obediente, proclamada para todas as nações. E o plano de salvação, quando recebido, precisa ser efetivado com obediência. Se nós não o fizermos, nós estamos falhando no nosso tipo de fé. Fé bíblica é uma fé viva, é uma fé ativa. E aí, o Paulo disse no versículo 16, então, ligando já com o problema dos judeus no primeiro século. O problema com os judeus no primeiro século não está aqui, ó. Cristo enviou mensageiros, tranquilo. Os mensageiros estavam pregando, tranquilo. Eles estavam ouvindo, tranquilo também, estavam tendo oportunidade. Mas o problema estava aqui, no ponto 4. Eles não receberam bem. Eles ouviram de mau grado. Eles rejeitaram por teimosia naquilo que escutaram e não abraçaram o plano de salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o último elemento, quando eu creio, então eu vou invocar o nome do Senhor, que foi o que a gente viu na aula passada, no versículo 13, gente. Ele disse assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, mensageiros são enviados, eles pregam, nós escutamos, nós recebemos com fé obediente, entendendo o plano de salvação. E aí eu faço alguma coisa, eu invoco o nome do Senhor. E a gente viu a aula passada aqui, onde a gente invoca o nome do Senhor especificamente, Atos 22:16, Ananias para Paulo. E agora? Por que te demoras? Entendeu o plano? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ali no batismo a gente está invocando o nome de Jesus para perdão dos nossos pecados, e assim a gente está exercendo uma fé obediente. Entendi o plano e me submeti ao plano do Evangelho. E nisso, o que Paulo está querendo fazer, gente, é mostrar que os judeus são indesculpáveis. Porque Cristo enviou os mensageiros, eles pregaram, foi ouvido, mas eles não creram e aí não invocaram. E por isso eles estavam fora do plano de salvação. Mas é alguma coisa que se repete nos dias de hoje. Nós pregamos, as pessoas ouvem, agora depois disso elas são responsáveis por aquilo que elas vão escutar. E se elas rejeitam, eu coloquei aqui, não tem outro plano, não tem plano B, C ou D para ser salvo. O plano é Cristo. Se as pessoas ouvem e elas teimosamente rejeitam, elas vão perder salvação não por falha de Deus, não por falta de vontade de Deus, mas por uma rejeição delas. E a última coisa que eu coloquei aqui antes de abrir para você, só estilo de vida, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou pregar pelo meu estilo de vida. Isso é legal, porque estilo de vida que não combina com o Evangelho vai fazer com que as pessoas, quando a gente fala, achem estranho, né? Poxa, mas o cara fala sobre Deus e ele tem esse estilo de vida de trevas. Mas do outro lado, do outro extremo, só estilo de vida não vai salvar ninguém. O estilo de vida é importante, mas 10:17, a fé vem por se ouvir a pregação sobre Cristo. E as pessoas têm que ouvir sobre o plano de salvação, porque a mensagem é poderosa quando nós estamos pregando, para que então esse coração possa despertar a fé e aí ele chegue a invocar o nome do Senhor. E até hoje todos nós sentimos isso. Apesar de eu exercer muito o ensino para diferentes grupos, quando eu me assento no domingo para ouvir o Giovanni pregando, ou o Luiz pregando, ou algum outro pregador, numa live, ou em qualquer lugar que eu vou, é impressionante como o fato daquele pregador estar em pé, se utilizando da palavra, para mostrar que o poder não está no arauto, não está em quem fala. A palavra, quando é proclamada, ela vem rasgando o nosso coração, divide alma e espírito, juntas e medulas, porque é viva e mexe com a gente. Mexe para a transformação dos que já são salvos, mas também desperta para a salvação aqueles que estão perdidos. Então é preciso pregar a palavra, não só estilo de vida, as duas coisas juntos, ok? Fecho aqui e deixo aberto para você aí. Ô, Jô, por que Deus fala que a fé vem por ouvir a palavra? Acontece comigo, acontece com todos vocês que estudam e buscam conhecimento. Nós estamos aqui te ouvindo. A palavra de Cristo, a nossa fé está aumentando. E o que acontece comigo, acontece com vocês. Quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente tem,
E a gente é sábio quando coloca em prática em obediência. No começo, eu e a grande maioria de vocês, a gente obedece a Deus e a Cristo por medo do castigo eterno. Mas quando a gente vai crescendo, estudando, a fé vai aumentando e esse medo sai. Aí passa por amor. Tem uma passagem que fala, acho que é 1 João, até foi um irmão de Joinville que citou num texto, que eu não me lembro de cabeça, João, onde fala que não temos que ter medo. 1 João, acho que é, né? Capítulo 5. Não, 1 João. João é? 1 João, capítulo 5. Tem que encontrar só um versículo. 1 João, onde que a fé não há medo na fé. É uma passagem muito boa que eu tenho que achar no meu texto, que eu escrevi num estudo aqui para citar. Estou achando aqui, já vou achar. Eu coloquei no estudo, foi tão boa a mensagem dele, que o irmão Eduardo, vou colocar no meu estudo aqui, porque essa passagem eu já li, mas não tinha dado conta. Vai estar aqui. 1 João 4,18, tá aqui, achei. 4,18. 4,18, né? No amor não existe medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então, deixamos no começo, nós tínhamos medo do castigo, e aprendemos a amar a Deus, a amar a Cristo, estudando a palavra de Deus. Aquele que tem medo do castigo, não está ainda aperfeiçoado no amor. Nós, cristãos, não temos que ter medo do julgamento eterno. Por quê? Porque nós vamos crescer espiritualmente em Deus, vamos conhecer mais Deus e Cristo, vamos amá-lo e amá-lo ao próximo, e o medo some. Seremos só amor. Quando Cristo voltar, seremos perfeitos. Era isso, João. Amém. Isso aí, Didio. Vamos avançar, meus queridos. Vamos avançar. Dani, com você. Falar rapidinho, porque eu não estou achando que mudou a configuração do celular, não estou achando levantar a mão, não. Tudo bem. Então, com relação a isso, nós fizemos tudo o que podíamos com relação ao Rafa, a gente não deve frustrar isso. Para cada destino, cada um de nós, Deus já decretou o fundamento, né? Ele sabia tudo e sabe o que vai ser na vida da gente. Eu acho que é doloroso a gente ver alguém partir sem Cristo, dói muito mais que a gente não em Cristo, sabe? Que a gente, se perseverar aqui, vai se encontrar com Ele na glória. Mas quando a gente vê alguém partir sem Cristo, hoje eu estava aqui, uma amiga entrou em contato comigo e falou para mim que queria falar comigo de algo comigo. Eu falei, então vou dividir com vocês, porque assim foi um pouco triste, né? Ele falou para que ele está conhecendo boa em Angola. E ele é casado. Então eu preguei para ele pensar sobre isso. E ele chorou. Ele disse, não vou desistir do que eu estou pensando aqui. Então isso me doeu muito. Porque ele sabe a verdade, ele entendeu que Deus sobre a traição, né? O adultério, e ele chorou mesmo. Ele disse que ele era horrível, ele era uma pessoa horrível, mas ele ia continuar a fazer isso. Eu fiz a minha parte, mas... Sim. É o que nós vamos pegar no caminho mesmo. A gente tem que se preocupar em pregar mais uma nada com Deus. Amém, isso mesmo. Então, seja no caso que a Dani falou, seja em outros casos, e com os judeus no primeiro século, onde é que ocorreu a interrupção? Por que os judeus não foram salvos, né? Vocês notaram ali a questão que um passo pressupõe o outro aqui. Ó. Cristo envia mensageiros, os mensageiros pregam, o povo ouve. Aqui que acontece a interrupção, no ponto 4. Os ouvintes precisam fazer algo com aquilo que ouviram. Precisam crer, ter uma fé obediente para então invocar o nome do Senhor para ser salvos. Então, Cristo enviou os pregadores, eles pregaram, o povo ouviu, mas os ouvintes não creram na mensagem entregue. É o que está no versículo 16. Aí o Paulo diz,
mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? É o texto de Isaías 53, clássico, todos nós conhecemos, refere-se ao servo sofredor que viria, Jesus, mas aí um Messias que é sofredor. A gente está cansado de bater nessa tecla aqui, né? Mas os judeus não aceitaram esse tipo de Messias. A concepção deles de Messias era outra. Messias que vai derrotar o Império Romano e vai fazer com que eles sejam a primeira nação no mundo na época de novo. Então essa era a concepção. Aí quando vem Jesus como Messias sofredor, morre na cruz, sepultado, então isso atingiu profundamente os brios dos judeus, e aí eles então rejeitaram esse Messias, rejeitaram a mensagem da cruz de Cristo para a salvação dos pecados e libertação dos pecados, e aí por isso então eles não foram salvos. Ouviram a parte vital do processo. De novo, Paulo, a gente já utilizou, mas a pregação, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo como ela é. Como ela é. A gente não está procurando mudar a mensagem para que a gente tenha adeptos. A gente vai continuar com a mensagem fiel de Cristo para que a gente possa acolher discípulos. Para acolher discípulos verdadeiros de Cristo, tem que pregar a mensagem pura e santa como ela é, sem adornar e aumentar nada. Mas nota que crer não decorre de sentimento, não decorre de experiência, uma voz interior falando com isso. Mostra a importância da gente ensinar o Evangelho e de estudar o Evangelho. Ensinar para quem não é convertido e para quem já está convertido, estudar através dos ensinos também daqueles que Deus levanta nas congregações locais. Mas é absolutamente impossível que a nossa fé se mantenha viva se a gente se aparta da pregação que desperta a fé e nos permite continuar com fé em crescimento depois. E aí, então, os judeus poderiam, assim, objetar, mas Paulo, nota versículo 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Então, os judeus ouviram? Porque Paulo está argumentando que eles não ouviram. E pode ser que eles argumentassem que não ouviram. E aí o Paulo está dizendo, sim, por certo eles ouviram. O problema não estava do lado da ideia de Cristo enviando pregadores e esses pregadores sendo infiéis. No primeiro século, Paulo, a equipe apostólica e a igreja estavam sendo fiéis na ideia de espalhar o evangelho. E aí ele cita Salmo capítulo 19, versículo 4. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. No contexto original, é Deus pregando pela criação. Todos os dias Deus prega pela criação. Não tem discurso, não tem palavras, mas em todo mundo Deus mostra a sua glória por meio da criação. Paulo pega esse texto e aplica a seguinte ideia. A mensagem do evangelho no primeiro século, ela se fez proclamar amplamente. Por toda parte no mundo greco-romano, a mensagem se espalhou e os judeus sabiam do Messias dele que havia vindo. Então, o problema não está na proclamação. De novo, Paulo está frisando. O problema está com aquilo que os judeus fizeram com a mensagem do seu Messias. Não quer dizer que especificamente em todo lugar já tinha chegado, porque depois, Romanos 15 e 20, Paulo está dizendo que quer chegar na Espanha através dessa carta. Mas amplamente divulgado estava, e a oportunidade estava crescendo e tinha plano missionário para mais campos, como Paulo estava querendo ir à Espanha. Então, versículos 19 a 21, Paulo mostra o seguinte, olha, os meus ensinos e os ensinos dos apóstolos e da igreja não deveria ter pego os judeus de surpresa. Porque 19 ele pergunta assim, pergunto mais, porventura não terá isso chegado ao conhecimento de Israel? E aí ele mostra, olha, já foi antecipado. O que está acontecendo diante dos nossos olhos aqui, patente, os judeus fora e os gentios sendo agregados, foi antecipado por Moisés. Moisés diz, aí está citando o texto aí de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. Eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. É incrível, porque como é que os judeus viam os gentios? Eles viam os gentios como gente insensata. E aí, se gente insensata, é a ideia do texto, se gente insensata conseguiu ouvir o plano de salvação e se converter, os judeus, que eram tão cheios de conhecimento,
com tanta oportunidade através dos profetas que falaram sobre a vinda do Messias, e agora através dos próprios apóstolos que eram judeus, deveriam ter entendido, assimilado, ouvido, entendido, assimilado e se convertido. Mas o problema, de novo, está com eles por causa da rejeição. E mais, versículo 20, ele diz, o Isaías se atreveu a dizer, e aí ele está citando Isaías 65, 1 e 2, eu fui encontrar por aqueles que não me procuravam, eu me revelei para aqueles que nem perguntavam por mim, falando sobre os gentios. Então, os gentios o encontraram. E quanto a Israel? Isaías 65, 2, citado aqui. Quanto a Israel, porém, diz, todos os dias eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha como é que eles receberam a mensagem, com rebeldia e contradizendo o plano de Deus de salvação. Então, o ponto do capítulo todo, Deus não falhou em justificar os judeus, em dar acesso à justificação. O problema está com Israel, que rejeitou a mensagem e o seu Messias. E haveria salvação para esses judeus? Ainda haveria oportunidade, porque a oportunidade, inclusive para nós, isso é uma aplicação prática, bem no iniciozinho do versículo 21, todos os dias Deus continua estendendo a sua mão. Deus está com a sua mão estendida, querendo salvar. O problema estava do lado de Israel, rebelando-se e contradizendo o Senhor. E quanto a nós que estamos aqui, todos os dias o Senhor continua estendendo a mão. Talvez você observe isso acontecendo na vida de alguns dos amigos de vocês, como o que a Dani citou aí hoje. Deus estendendo a mão através de um mensageiro e proclamando, olha, o Evangelho, Deus está querendo salvar. E a pessoa dizendo, entendi, mas quero continuar com a minha vida. O problema não foi falta ou falha no plano de Deus, está com a pessoa. Mas e nós na igreja? E nós? O Senhor tem estendido todos os dias as mãos para que não só a fé inicie e fique estagnada, mas para que a gente cresça na fé. O que nós estamos fazendo com as oportunidades diárias de Deus, onde Ele estende a mão, desejando o nosso crescimento? A resposta, ela fica com cada um de nós. Nós sabemos o que nós estamos fazendo e o incentivo é que a gente aproveite essas mãos estendidas. Eu utilizo uma figura sempre que enquanto Cristo não volta, Ele tem uma mão estendida de misericórdia. E a outra mão do Senhor? A outra mão do Senhor está segurando a ira, como se fosse uma grande pedra. Agora, quando Cristo voltar, as mãos vão trocar. Essa mão da misericórdia recolhe. E essa mão larga a pedra da ira e a ira cai. Então, aproveitem enquanto a gente está na etapa de misericórdia. Ele está segurando a pedra, ele não está querendo que ninguém seja condenado. Ele está estendendo a mão de misericórdia. O que nós não podemos fazer? Como Israel, final do versículo 21, ser rebelde e contradizer aquelas coisas que o Senhor tem nos ensinado. A gente precisa ouvir bem, assimilar e aplicar. Fica à vontade aí para o seu comentário, meu querido e minha querida irmã. Os irmãos estão em silêncio, Josué. Jô, sabe que realmente a gente fica triste, né? Até tem irmãos que tu vê que tá fraco na fé, tu tenta puxar eles, né? Chama e explica, aí a gente fica mais triste ainda, porque a gente vê que o irmão parece que não se mexeu, sabe? Então isso também deixa a gente triste. Deixa a gente muito triste, porque a gente está vendo, né? E aí o irmão ainda diz, olha, eu entendo o que tu está me dizendo, mas se entende mesmo, por que não é? Não toma uma atitude? Uhum. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Tu vê que o irmão está se afastando e tu tenta estimular, ler a palavra, mostrar e dizer que tem que acompanhar os estudos um pouco, nem que seja, né? Às vezes não dá para tu acompanhar todos, mas é só um dedo de distância, uma tela de distância agora, né? Uhum. Mas não adianta. É deixar um pouco o Facebook de lado, Rosane, o TikTok aquele, e pegar esse tempo que está no Facebook, é TikTok, é tic-tac, está fazendo vídeo, vem para um estudo, troca. Agora a gente entende um pouco, chegando no fim do capítulo, espero que a gente entenda, né, a incessante dor no coração de Paulo, porque ele conseguiu enxergar o problema não está com Deus. Deus está com a mão estendida.
O problema está com o meu povo. E ele estava tentando convencer o povo dele me tirar a venda. Pare de ser rebelde. Está aí a salvação. Acessível, justificação pela fé. Não precisa subir no céu para trazer Jesus aqui na terra. Não precisa na sepultura para trazer ele dos mortos. A palavra da pregação está aí no teu ouvido, no teu coração. Nós estamos falando. É preciso aceitar e parar de se rebelar. Papito, por gentileza. Não, eu estava pensando, eu tô terminando Segunda Crônicas, então, tanto o livro de Primeira como Segunda Crônicas, ou Reis, ele mostra a história dos reis da época e, enfim, das decisões que eles tomavam. E a gente percebe ali o sofrimento, o grande sofrimento daqueles reis e a nação em si, quando eles se desviavam de Deus. Isso acontecia muitas vezes, principalmente as tribos do norte, mas alguns reis também da tribo do sul, que por vezes abandonavam o conselho daqueles que já haviam precedido, já tinham uma longa experiência e acabavam trazendo sérios danos, porque eles se curvavam muitas vezes a deuses estranhos, voltavam a adorar Baal e a deus Aserá e tantos outros, e, consequentemente, não só eles sofriam, como a família e como também o povo todo, né? Então, não é diferente hoje. Nós precisamos estar atentos e fiéis a Deus, a sua palavra, o ensino de Jesus, porque nós podemos manter a nossa comunhão com Deus e também encorajar os demais a fazer a mesma coisa, né? Então, é importante entender aonde nós estamos, aonde estão fincados os nossos pés, entender, afinal de contas, em que momento nós estamos, né, em Cristo, na sua família, a segurança que nós temos, a certeza de que temos Jesus do nosso lado, nos acompanhando todo dia, toda hora. Ele é a verdadeira segurança, não só de nossas famílias, como da nossa própria nação, né? Então, a Bíblia diz, se eu não me engano, Salmo 40, alguma coisa, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se na nossa pequena família, nossos pequenos grupos familiares, Deus é a segurança, Ele também é a segurança de toda a nação, e por isso é importante a gente manter a fidelidade, não se curvar a nenhum tipo de Deus, seja ele qual for, né? Seja dinheiro, seja lá o que for, e até deuses estranhos, e manter os nossos olhos fixos em Cristo, né? Na sua palavra, nós aprendemos, Ele nos revelou toda a sua vontade, e não há nenhuma resposta, nenhum questionamento que nós não possamos encontrar na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso Ele criou a sua igreja, o seu povo, e nós estamos aqui exatamente fazendo isso, né? Os irmãos, não só aqui de Porto Alegre, mas do Brasil inteiro, podem se conectar e estar juntos, louvando a Deus, e manter essa chama acesa, né? Não nos desvincular. Eu percebo na leitura do Velho Testamento que era um pequeno vacilo de um rei que sucedia ao outro, né? Deixando de ouvir a palavra, deixando às vezes de tomar conselhos com os mais experientes, que os levava à ruína, né? Então não é diferente hoje. A gente não é diferente do povo do passado, né? É um vacilo e nós pomos tudo a perder. Então, sempre nos encorajamos mutuamente, como eu sempre tenho dito aqui, não só nas lives ou comparecendo pessoalmente, mas ter o hábito de, com nossa família, nossos filhos que estão conosco, estão em casa, todos os dias ter um momento de oração, de leitura da palavra, né, de firmeza, de não nos deixar levar por nenhum tipo de ameaça, de sofrimento, né? Manter firme a nossa fé, porque nós temos um Deus grande, poderoso, um Deus que nós não temos nem como medir a capacidade de Deus, a segurança que Ele nos dá. Então nós temos tudo para dar certo. Só não vai dar certo se nós não quisermos. Então eu vejo assim, as leituras do Velho Testamento, e também que tu está trazendo aqui, sem dúvida, né? Os livros do Novo Testamento são ainda mais importantes,
mas as leituras do Velho Testamento me ajudam muito a perceber que basta um pequeno vacilo e nós colocamos tudo a perder. Todo o tempo que nós percorremos, ou que nossos pais prepararam para nós, ou nossos avós, nós podemos jogar com pequenos atos, tudo isso no lixo, né? Então, manter a fidelidade e manter a nossa família, quem está conosco perto, eles são os mais importantes. Manter a nossa família unida em Cristo, com a leitura da palavra, com a oração e com a firmeza, mostrando firmeza nas horas difíceis. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Papito. Ô, Jô, corroborando Contigo, com a João. Rosana, que ela terminou, eu não